Quero lhe fazer uma pergunta. Imagine que por um momento você pudesse abrir a sua mente como se abre uma gaveta e reorganizar cada coisa em sua vida. Sim, cada coisa. Seus sonhos, desejos, seu relacionamento, sua vida financeira e cada aspecto importante da sua vida. O que você faria? Por isso, neste episódio, quero lhe fazer um convite. Assista este vídeo até o final e tenha a oportunidade de fazer exatamente o que lhe acabei de falar. Reprogramar a sua mente, sim, reorganizar a sua vida através de um poder único e fantástico guardado dentro de você. Você vai aprender uma técnica específica que, se aplicada hoje mesmo antes de dormir, vai começar a reorganizar sua vida em 48 horas. Não estou falando de motivação vazia ou pensamento positivo. Estou falando de um processo neurobiológico documentado por mais de 80 anos de pesquisa sobre mente subconsciente. Essa técnica funciona porque mexe num único lugar onde toda mudança real começa. No laboratório secreto da sua mente, onde decisões são tomadas antes mesmo de você perceber. Mas tem uma condição inegociável para isso funcionar. Você precisa aplicar sem anunciar para ninguém pelos próximos 21 dias. O silêncio estratégico é parte do método. Se você contar, quebra a frequência vibratória que está sendo construída. E o mais fascinante, você vai entender cientificamente por que isso funciona. Não através de misticismo vazio, mas de neurociência aplicada à prosperidade. E quando eu falo em reorganizar sua vida, não estou falando apenas de arrumar gavetas ou fazer lista de tarefas. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. Existe um princípio invisível, tão antigo quanto os próprios ensinamentos espirituais, que quando ativado na sua mente, reorganiza automaticamente suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, seu tempo. É como se Deus tivesse criado um sistema operacional interno em cada ser humano, mas 97% das pessoas nunca aprendeu a acessá-lo. Então vivem na superfície, tentando consertar sintomas, enquanto a raiz do caos permanece intocada. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma organização natural em tudo? Não é sorte, não é privilégio, não é dom especial. É conhecimento sobre como funcionam os bloqueios invisíveis que sabotam sua vida antes mesmo de você perceber que está sendo sabotado. Napoleon Hill passou 20 anos entrevistando os homens mais prósperos do século XX e descobriu algo que mudou tudo. A organização externa é apenas reflexo da organização interna. Ele chamava isso de definiteness of purpose, definição de propósito. Mas não era só sobre ter metas claras, era sobre reprogramar a mente subconsciente para trabalhar a favor dos seus objetivos enquanto você dorme, enquanto você toma banho, enquanto você nem está pensando conscientemente nisso. E Bob Proctor, que dedicou mais de 50 anos estudando esses princípios, dizia algo que poucos entenderam na profundidade necessária. Sua vida externa sempre corresponderá à sua vida interna. Sempre. Se sua mente está caótica, sua realidade será caótica. Se sua mente está organizada em torno de uma frequência específica de prosperidade, sua realidade se reorganiza sozinha. No tópico 4 deste vídeo, você vai conhecer a história real de alguém que provou isso de uma forma que desafia qualquer lógica comum. E o segredo que essa pessoa descobriu no 407 do dia mudou não só a conta bancária, mas toda a vibração da família inteira. Mas antes de chegar lá, eu preciso te fazer um pedido. Curta este vídeo agora, não por mim, mas por você. E eu vou te explicar por que isso importa. No tópico 4, você vai descobrir que toda ação consciente alinhada com seu objetivo cria uma frequência vibratória específica no universo. Quando você curte este vídeo com a intenção clara de absorver e aplicar o que vai aprender, você já está mandando um sinal para o seu subconsciente de que está levando a sério sua transformação. Isso não é superstição, é ciência da autossugestão.
Cada gesto consciente reprograma sua mente. E já que estamos falando de reprogramação, deixa eu te preparar para algo. No tópico 6, eu vou revelar um princípio que separa quem apenas entende teoria de quem manifesta resultados reais. Esse princípio foi considerado tão poderoso que raramente é ensinado em cursos comuns, porque mexe com algo que a maioria das pessoas tem medo de confrontar: a ilusão de controle. E tem mais. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que 94% das pessoas que tentam organizar suas vidas através de força de vontade falham em 3 semanas. A razão não é falta de disciplina. É ignorância sobre como funciona o mecanismo de autossabotagem instalado no seu subconsciente desde a infância. Mas quando você aprende a desativar esse mecanismo, a vida começa a fluir de um jeito que parece quase mágico. Quase. Porque na verdade é pura ciência de reprogramação mental combinada com princípios espirituais que atravessaram milênios. Então prepare sua mente, afaste as distrações, porque o que você vai descobrir não cabe em nenhum livro de autoajuda raso. Isso aqui é conhecimento de transformação real, testado por décadas, comprovado por vidas que saíram do caos absoluto para uma organização que gera prosperidade sustentável. Existe uma verdade sobre organização que ninguém te conta porque parece absurda demais para ser real. A verdade é que você não precisa aprender a se organizar. Você precisa aprender a desorganizar as camadas de condicionamento que cobriram sua organização natural. Toda criança nasce com uma capacidade inata de focar no que importa, de viver no presente, de não se perder em preocupações sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro. Mas com o tempo, a sociedade vai instalando programas mentais, camada sobre camada, até que você esquece completamente como era viver de forma simples e organizada. Você começa a acreditar que organização é sobre planilhas complexas, aplicativos cheios de funções, listas intermináveis de tarefas. E quanto mais você tenta se organizar através dessas ferramentas externas, mais desorganizado você fica por dentro. É como tentar limpar a casa enquanto a fonte da bagunça continua ativa. Não adianta arrumar as gavetas se você não desliga o que está criando a desorganização constante. E o que está criando isso? Sua mente inconsciente operando no piloto automático com programações que você nem sabe que tem. Mas tem um detalhe que ainda não te contei. E esse detalhe muda tudo. No tópico 3, quando a gente entrar no conceito de reclusão estratégica, você vai entender por que algumas pessoas passam por fases de aparente fracasso e desorganização que, na verdade, são preparações divinas para algo maior. Tem um propósito oculto no caos que você está vivendo agora. Deus não está te punindo, está te preparando. E no tópico 6, eu vou revelar como reconhecer a diferença entre caos destrutivo e caos transformador. Por enquanto, só entenda isso. Tudo que parece estar caindo na sua vida pode estar, na verdade, se reorganizando numa frequência mais elevada. É doloroso, é confuso, mas é necessário. Porque você não pode construir nova estrutura em cima de fundação rachada. Primeiro vem a demolição do que estava errado. Depois vem a construção do que é certo. E o mais incrível, seu subconsciente sabe exatamente o que fazer, desde que você aprenda a linguagem que ele entende. Essa linguagem não é feita de palavras lógicas ou raciocínio consciente. É feita de imagens mentais vívidas, emoções intensas e repetição silenciosa. Quando você domina essa linguagem, começa a dar comandos diretos para o seu subconsciente sobre como você quer que sua vida seja organizada. E ele obedece, sempre obedece. O problema é que a maioria das pessoas está dando comandos contraditórios o tempo todo sem perceber. Deixa eu te dar um exemplo prático que você pode aplicar hoje mesmo. Napoleon Hill descobriu através de Andrew Carnegie que toda grande realização começa com uma declaração clara e específica do que você quer.
não é quero ser organizado. Isso é vago demais para a mente subconsciente processar. É assim, eu acordo todos os dias às 5h da manhã com energia total, executo minha rotina espiritual de 30 minutos, cuido do meu corpo com gratidão, trabalho com foco intenso nas prioridades que geram prosperidade e termino o dia com paz interior, sabendo que estou alinhado com o meu propósito maior. Percebe a diferença? A segunda versão cria imagens mentais específicas. Seu subconsciente consegue ver, sentir, processar. E quando você repete isso antes de dormir, em estado de relaxamento profundo, quando as ondas cerebrais estão em alfa ou teta, você está literalmente reprogramando o sistema operacional da sua mente. Isso não é teoria abstrata. Neurocientistas já mapearam como a repetição focada de autossugestão positiva cria novos caminhos neurais, fortalece conexões sinápticas ligadas a comportamentos desejados e enfraquece os caminhos ligados a comportamentos autodestrutivos. É plasticidade cerebral em ação. É a mente se reorganizando fisicamente para te levar onde você quer ir. Mas isso só funciona se você adicionar o ingrediente secreto que Deus colocou no centro de toda manifestação real: fé expectante. Não é acreditar que talvez funcione, é saber com absoluta certeza que já está funcionando, mesmo quando a realidade externa ainda não mudou. É essa certeza inabalável que cria a frequência vibratória necessária para atrair as oportunidades, as pessoas, as circunstâncias que vão transformar sua declaração mental em realidade física. E aqui está a parte que separa quem apenas sonha de quem manifesta. Você precisa agir como se já fosse a pessoa organizada e próspera que declarou ser. Se você declarou que acorda às 5 com energia, mas continua dormindo até 9 horas, reclamando que é difícil, você está enviando mensagem dupla para o subconsciente. E mensagem dupla cancela o comando. Seu subconsciente olha para sua ação e diz: "Ah, então era só fantasia. Ok, volto para o programa antigo." Mas quando você levanta às 5 horas, mesmo sem vontade nos primeiros dias, mesmo sentindo sono, seu subconsciente recebe a mensagem clara: esse comando é sério, vou começar a facilitar isso. E na terceira semana, acordar às 5 já fica automático. Virou nova programação, virou quem você é. Você consegue sentir a profundidade disso? A organização da sua vida não depende de técnicas externas complicadas. Depende de você dominar a arte de dar comandos claros para o seu próprio subconsciente e depois agir em total alinhamento com esses comandos. Bob Proctor contava uma história de um homem que escreveu sua visão de vida perfeita em detalhes cinematográficos, leu todos os dias durante 1 ano antes de dormir e no final daquele ano, 87% do que ele havia escrito já era realidade física. As pessoas chamaram de sorte, de coincidência, mas não era. Era lei mental em operação, era frequência vibratória manifestando correspondência física. Era o subconsciente trabalhando 24 horas por dia para alinhar ações, decisões, oportunidades com a visão que foi implantada nele através de repetição emocional. E isso funciona para qualquer pessoa que aprende o método correto e aplica com disciplina silenciosa. Não importa sua idade, seu histórico, suas falhas passadas. Importa apenas se você está disposto a acreditar que existe um poder dentro de você infinitamente maior que qualquer circunstância externa. E que esse poder, quando ativado através de autossugestão consciente, reorganiza absolutamente tudo. Então, aqui está o primeiro princípio dos 7 que vou te revelar. Organização verdadeira é interna antes de externa. É mental antes de material. É invisível antes de visível. Quando você organiza seus pensamentos dominantes em torno de uma visão clara e específica do que quer, quando você carrega essa visão com emoção intensa e fé expectante, quando você age todos os dias como se essa visão já fosse real, você ativa forças que a maioria das pessoas nem sabe que existe.
Seu subconsciente começa a trabalhar para você em vez de contra você. As sincronicidades começam a aparecer. As portas certas se abrem. As pessoas certas aparecem. E você olha para trás, depois de alguns meses, e se pergunta como sua vida mudou tanto. Mas não foi mágica, foi ciência de reprogramação mental, combinada com princípios espirituais de manifestação. Foi você aprendendo a linguagem que Deus colocou dentro de cada ser humano para transformar pensamento em realidade. E se você aplicar o que estou te ensinando aqui hoje antes de dormir, amanhã você já vai começar a perceber pequenas mudanças, pequenos sinais de que algo está se reorganizando. E esses pequenos sinais são o início de uma avalanche de transformação que pode durar o resto da sua vida. Agora pensa comigo numa semente que foi plantada. Nos primeiros dias, quando você olha para a terra, parece que nada está acontecendo. A superfície continua exatamente igual. Você rega, cuida, espera, mas externamente nada muda. O que você não vê é o processo invisível acontecendo debaixo da terra. A semente está quebrando sua casca dura, está mandando raízes para baixo antes de mandar broto para cima, está se organizando internamente para explodir em vida quando o tempo certo chegar. E se você desistir nos primeiros dias só porque não vê resultado visível, você mata o processo exatamente quando ele estava prestes a dar frutos. A maioria das pessoas desiste da reprogramação mental na primeira semana, porque não entendem que toda transformação real acontece primeiro no invisível. Você planta o comando no subconsciente através de autossugestão repetida, e durante dias parece que nada muda. Sua vida externa continua igual. Seu comportamento ainda é o antigo. Suas circunstâncias ainda são as mesmas. Mas debaixo da superfície, no laboratório secreto da sua mente, está acontecendo uma revolução silenciosa. E tem um detalhe crucial que preciso te contar antes de avançarmos. No tópico 5 você vai aprender sobre o poder da ação não anunciada. Mas deixa eu plantar uma semente aqui. O homem que você vai conhecer no próximo tópico, aquele motorista de aplicativo de Curitiba, ele descobriu algo no Quaresma 7 no dia que separa quem manifesta de quem apenas sonha. Ele entendeu que existe um momento específico no processo de reprogramação mental onde você precisa agir com fé cega, mesmo sem ver resultado ainda, mesmo com medo, mesmo sem garantia. Esse momento é o teste que Deus coloca para saber se você realmente acredita ou se está só brincando de manifestação. E quando você passa nesse teste, quando você age mesmo sem ver, as comportas do céu se abrem de um jeito que assusta. Mas a gente chega lá. Por enquanto, você precisa entender o conceito de laboratório secreto que existe dentro de você. Cada pensamento que você pensa, cada imagem mental que você cria, cada emoção que você sente está fazendo experimentos químicos no seu cérebro. Está liberando neurotransmissores, ativando hormônios, criando estados mentais, e esses estados mentais determinam suas ações. Suas ações determinam seus resultados determinam sua vida. Bob Proctor explicava isso de um jeito tão simples que até criança entende. Ele dizia: você tem pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados mudando as ações. Fazem dieta, malham, trabalham mais horas, tentam se esforçar, mas os pensamentos e sentimentos continuam os mesmos. Então, os resultados também continuam. Não importa quanto esforço você faça, se a fonte está gerando pensamento de escassez, você vai gerar vida de escassez. Mas quando você vai na raiz, quando você muda os pensamentos dominantes através de autossugestão consciente, tudo que vem depois muda automaticamente. Seus sentimentos mudam, suas ações mudam, seus resultados mudam. E o mais bonito, não parece esforço, parece fluxo natural, parece que a vida ficou mais fácil.
Parece que você está sendo carregado por uma força maior que você. E, de certa forma, está mesmo. Você está sendo carregado pelo poder do seu próprio subconsciente, alinhado com a inteligência infinita do universo, que alguns chamam de Deus, outros chamam de fonte, mas que todos concordam que existe e que responde a quem aprende a linguagem correta. E essa linguagem, como eu já disse, não é feita de palavras comuns. É feita de imagens vívidas, carregadas de emoção intensa. Deixa eu te dar um exemplo prático. Se você quer organizar suas finanças, não adianta repetir mecanicamente: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Seu subconsciente sabe que isso é mentira porque sua conta bancária mostra o contrário. Tem que ser mais sutil, mais inteligente. Você fecha os olhos, entra em estado de relaxamento profundo e cria uma cena mental específica. Você abre o aplicativo do banco, vê o saldo positivo, sente a sensação de gratidão no peito. Imagina como vai usar aquele dinheiro para ajudar sua família. Sente o alívio de não ter mais dívidas. Você revive essa cena todos os dias antes de dormir, como se já fosse real. E aos poucos, seu subconsciente para de resistir. Ele começa a aceitar essa nova realidade como possível. E quando o subconsciente aceita algo como possível, ele ativa o sistema de atenção reticular do seu cérebro para buscar oportunidades que confirmem essa possibilidade. De repente, você percebe oportunidades de renda extra que sempre estiveram ali, mas você não via. Você encontra pessoas que podem te ajudar. Você toma decisões melhores sobre dinheiro. Não porque ficou mais inteligente, mas porque seu cérebro foi reprogramado para buscar abundância em vez de confirmar escassez. Isso que estou te ensinando não é teoria da conspiração. É neurociência aplicada. É a mesma ciência que atletas olímpicos usam quando fazem visualização mental antes da competição. É o mesmo princípio que cirurgiões usam quando ensaiam mentalmente uma cirurgia complicada antes de executar. O cérebro não diferencia experiência vivida de experiência imaginada com intensidade emocional. Então, quando você imagina sua vida organizada, próspera, saudável, com riqueza de detalhes sensoriais e emoção real, seu cérebro grava isso como memória. E memórias guiam comportamento futuro. Você está criando memória de um futuro que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer porque você programou seu subconsciente para levar você até lá. E Deus, na infinita sabedoria dele, colocou esse mecanismo dentro de cada ser humano. Não é exclusivo de guru iluminado. Não é só para quem nasceu privilegiado. É seu, é meu, é de todo mundo que aprende a usar. A diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive não é sorte, não é QI, não é background familiar. É conhecimento sobre como funciona esse laboratório secreto que está dentro de você, funcionando 24 horas por dia, criando sua realidade célula por célula, pensamento por pensamento, decisão por decisão. Então, enquanto a maioria das pessoas tenta organizar a vida através de força de vontade esgotável, através de disciplina que cansa, através de listas que nunca acabam, você vai aprender um caminho diferente. Um caminho que os mestres da manifestação sempre ensinaram, mas que poucos realmente entenderam na profundidade necessária. Você vai aprender a reprogramar o sistema operacional da sua mente para que organização seja automática, para que prosperidade seja consequência natural, para que disciplina deixe de ser luta e vire parte de quem você é. E isso começa com uma decisão. A decisão de parar de buscar solução do lado de fora, quando o problema está do lado de dentro. A decisão de sentar em silêncio todos os dias, mergulhar no seu mundo interno e plantar as sementes mentais que você quer ver florescer na sua vida externa. A decisão de acreditar, mesmo sem prova ainda, que você é capaz de muito mais do que sua vida atual mostra. Essa decisão, quando tomada de verdade,
quando você sente ela no fundo do peito como compromisso sagrado, é o início de absolutamente tudo que vem depois. Tem um conceito na espiritualidade que a maioria das pessoas não entende porque foi mal traduzido, mal interpretado. É o conceito de deserto. Quando você lê sobre Moisés no deserto por 40 anos, sobre Jesus no deserto por 40 dias, sobre Paulo que passou 3 anos na Arábia antes de começar seu ministério, parece punição. Parece que Deus abandonou essas pessoas. Mas o deserto não é castigo. Deserto é laboratório. É o lugar onde Deus te isola de todas as distrações externas para fazer uma cirurgia interna que não poderia ser feita com você imerso no barulho do mundo. No deserto não tem plateia para impressionar, não tem multidão para aplaudir, não tem rede social para validar. É só você, Deus, e as vozes dentro da sua cabeça. E nesse silêncio forçado, nessa reclusão imposta, você descobre quais vozes são suas e quais são programações que outros instalaram em você sem permissão. Você descobre que a maioria dos seus medos não é real, que a maioria das suas crenças sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre o que você merece, foi colocada lá por pessoas que também estavam perdidas. E tem um detalhe sobre esse processo de reclusão que vai fazer muito sentido quando você conhecer a história do tópico 4. Existe um teste interno que revela se você está na fase de preparação divina ou se está apenas se escondendo por medo. A diferença está no que você faz no silêncio. Se você usa a reclusão para se entregar à autopiedade, à preguiça, ao escapismo, você está desperdiçando o deserto. Mas se você usa a reclusão para estudar, para orar, para reprogramar sua mente, para desenvolver habilidades que ninguém vê ainda, você está usando o deserto do jeito que foi projetado. E quando Deus percebe que você entendeu o propósito da preparação invisível, Ele te tira do deserto e te joga numa arena onde tudo que você desenvolveu em segredo agora precisa ser mostrado. É assustador, é avassalador, mas você está pronto porque passou pela preparação completa. A gente volta nisso com mais profundidade, mas por agora, entenda. Se você está numa fase onde nada está dando certo, onde você se sente invisível, onde parece que o mundo esqueceu você, pode ser que você esteja no deserto mais importante da sua vida. Não fuja, não desista. Use esse tempo com sabedoria sagrada. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz algo que a maioria lê rápido demais para captar a profundidade. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Percebe o padrão? Secreto primeiro, público depois. Invisível primeiro, visível depois. Reclusão primeiro, expansão depois. Deus não recompensa quem faz alarde da própria busca. Deus recompensa quem se recolhe em silêncio. Faz o trabalho interno que ninguém vê, constrói caráter onde ninguém está aplaudindo e emerge transformado quando o tempo é perfeito. E o tempo de Deus sempre é perfeito. Não no seu cronograma ansioso, não de acordo com sua necessidade desesperada, mas no momento exato em que você está maduro o suficiente para carregar a bênção sem se destruir com ela. Porque bênção nas mãos de quem não está preparado vira maldição. Dinheiro na mão de quem tem mentalidade de escassez vira fonte de problemas maiores. Sucesso na vida de quem não tem disciplina emocional vira colapso público. Por isso, o deserto. Por isso, a preparação invisível. Para garantir que quando a colheita chegar, você está forte o suficiente para sustentá-la. E aqui está a diferença crucial entre rejeição e proteção divina que poucos pastores explicam direito. Quando você não consegue aquele emprego que tanto queria, quando aquele relacionamento termina mesmo você lutando para salvar, quando aquela oportunidade de negócio cai por terra sem explicação lógica, você pode interpretar de 2 jeitos.
Pode ver como rejeição do universo, como sinal de que você não é bom o suficiente, como confirmação dos seus medos mais profundos. Ou pode ver como proteção divina, como Deus fechando uma porta porque sabe que tem outra maior se abrindo, como redirecionamento para um caminho melhor que você ainda não consegue enxergar. A diferença não está no que acontece, está na sua interpretação do que acontece. E sua interpretação é determinada pela sua programação mental. Se você foi programado para ver escassez, vai interpretar tudo como perda. Se você foi reprogramado para ver abundância, vai interpretar tudo como redirecionamento estratégico. É a mesma situação, mas significados completamente opostos. E o significado que você dá às coisas determina a emoção que você sente. A emoção que você sente determina a ação que você toma. A ação que você toma determina o resultado que você colhe. Bob Proctor contava uma história poderosa sobre isso. Ele conheceu um empresário que havia perdido tudo numa crise econômica. Casa, empresa, casamento, reputação. O homem ficou 3 anos na pior fase da vida dele, trabalhando em subempregos, morando em quarto alugado, comendo o mínimo para sobreviver. Mas, em vez de entrar em depressão paralisante, ele usou aqueles 3 anos para estudar 10 horas por dia sobre mentalidade de riqueza, sobre leis mentais, sobre princípios de prosperidade que nunca havia aprendido. No 3º ano, quando ele estava mudando internamente, mas nada havia mudado externamente ainda, uma oportunidade apareceu do nada. Uma pessoa que ele havia ajudado 15 anos antes, sem esperar nada em troca, voltou com uma proposta de sociedade. Em menos de 2 anos, ele reconstruiu tudo o que havia perdido e multiplicou por 10. As pessoas olhavam para a história dele e diziam: que sorte estar no lugar certo na hora certa. Mas não era sorte, era a preparação invisível, encontrando oportunidade divina. Eram aqueles 3 anos de estudo silencioso, gerando transformação mental profunda. Era Deus usando o deserto para destruir o ego arrogante que havia causado a queda inicial e construir humildade verdadeira misturada com conhecimento sólido. O homem que perdeu tudo não era o mesmo homem que reconstruiu tudo. A reclusão transformou ele completamente. E quando ele emergiu, já era outra pessoa. Uma pessoa pronta para a prosperidade sustentável. E o propósito da reclusão é sempre esse: destruição do ego falso, clareza mental radical, disciplina emocional inabalável. No deserto, você não tem para onde fugir das suas próprias contradições. Você olha no espelho da alma e vê quem você realmente é, não quem finge ser. Vê suas fragilidades, suas hipocrisias, seus padrões autodestrutivos. E no início isso dói de um jeito que ameaça destruir você. Mas se você não fugir, se você olhar para a verdade sem desviar, algo milagroso acontece. Você começa a aceitar suas falhas, sem se identificar com elas. Você reconhece seus erros sem se definir por eles. Você enxerga suas limitações, mas também enxerga seu potencial infinito, escondido embaixo de todas as camadas de programação social. E nesse momento de aceitação radical, misturada com visão clara do que você pode se tornar, começa a reprogramação real. Não é mais você tentando ser alguém que não é para impressionar os outros. É você se tornando quem sempre deveria ter sido, mas nunca teve coragem de ser. É autenticidade alinhada com propósito. É essência alinhada com potencial. É humano alinhado com divino. E sabe qual é o sinal mais claro de que você está usando o deserto corretamente? Quando você para de reclamar, quando você para de culpar, quando você para de se vitimizar, quando você aceita a responsabilidade total pela vida que criou até aqui e decide que os próximos capítulos serão escritos diferente. Quando você entende que nada do que aconteceu foi por acaso, que cada dor serviu para ensinar algo que você precisava aprender, que cada perda abriu espaço para algo melhor entrar, que cada fracasso foi redirecionamento divino para caminho mais alinhado.
Isso não é otimismo iludido, é maturidade espiritual, é sabedoria conquistada através de sofrimento consciente. É você parando de lutar contra a vida e começando a dançar com ela. E quando você chega nesse nível de aceitação, quando você realmente entrega o controle para Deus, mas continua fazendo sua parte com disciplina férrea, milagres começam a acontecer. Não porque Deus mudou, mas porque você mudou. Sua frequência vibratória mudou, sua energia mudou. E energia diferente atrai circunstâncias diferentes. É lei, é inevitável. É como funciona esse universo desde o início dos tempos. Era setembro de 2022, quando Carlos, 43 anos, motorista de aplicativo em Curitiba, sentou na beirada da cama às 3 da manhã, com a conta de luz vermelha na mão. O valor era 847. Ele tinha 213 na conta. Sua filha de 7 anos, Júlia, havia pedido material escolar novo 2 dias antes, porque o dela estava caindo aos pedaços. E ele havia mentido que compraria no fim de semana, mas não tinha. Não tinha para conta de luz, não tinha para material escolar, não tinha para quase nada, além de comida básica e gasolina para trabalhar. A esposa, Ana, trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital, ganhando um salário mínimo. E os dois juntos não conseguiam fechar o mês sem entrar no cheque especial. Aquela madrugada, sentado na cama enquanto Ana dormia exausta ao lado, Carlos chorou em silêncio pela primeira vez em anos. Não era choro de tristeza comum, era choro de desespero existencial. A sensação de que ele havia falhado como homem, como pai, como provedor. Ele trabalhava 14 horas por dia no carro, saía às 5 da manhã e voltava às 10 da noite, mas o dinheiro sumia antes mesmo de chegar. E o pior não era a falta de dinheiro. O pior era a certeza aterrorizante de que ele ia morrer assim, vivendo no limite, sem nunca conseguir dar dignidade para a família que amava. Mas o que aconteceu com Carlos nos próximos 90 dias desafia qualquer lógica convencional, e o segredo por trás dessa transformação radical só vai ser completamente revelado no tópico 6. Por enquanto, você precisa entender o ponto de partida dele. Carlos era o estereótipo perfeito de autossabotagem inconsciente. Toda vez que conseguia juntar algum dinheiro extra, algo inesperado acontecia. O carro quebrava, a geladeira pifava, o celular da filha caía e rachava a tela. E ele culpava azar, culpava a economia ruim, culpava governo, culpava o sistema. Nunca olhou para dentro para entender que era ele mesmo que estava atraindo essas situações através de uma programação mental de escassez tão profunda que vinha desde a infância. O pai dele havia morrido quando Carlos tinha 9 anos, deixando a mãe sozinha com 4 filhos. Ele cresceu ouvindo "não temos dinheiro para isso" todo santo dia. Cresceu vendo a mãe trabalhar feito condenada e ainda assim mal conseguir pagar aluguel. Cresceu acreditando que trabalho duro não leva a lugar nenhum, que dinheiro é difícil, que prosperidade é para outros, não para gente como ele. E essas crenças, plantadas na infância e regadas por décadas de confirmação, viraram programa automático, viraram profecia autorrealizável. Naquela madrugada de setembro, depois de chorar, Carlos fez algo que nunca havia feito antes. Ele pegou o celular não para acessar rede social ou assistir vídeo bobo, mas para buscar algo que pudesse mudar aquela situação. Ele nem sabia o que estava procurando. Digitou "como sair da pobreza" e começou a ler tudo que aparecia. Artigos, vídeos, depoimentos. E de madrugada, às 4:30 da manhã, ele caiu num vídeo sobre reprogramação mental para prosperidade. O vídeo explicava conceitos que Carlos nunca havia escutado. Mente subconsciente, autossugestão, lei da atração aplicada de forma prática. No início ele achou loucura, pensou, isso é coisa de gente rica com tempo sobrando. Mas algo dentro dele, uma voz sutil que ele não conseguia ignorar, disse para continuar assistindo. E ele assistiu. Assistiu aquele vídeo 3 vezes seguidas. Anotou tudo o que foi dito.
E quando o sol começou a clarear, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ia aplicar aquilo por 90 dias em silêncio absoluto. Não ia contar para ninguém, não ia pedir opinião, não ia esperar aprovação. Ia simplesmente fazer. E se não funcionasse, pelo menos ele teria tentado algo diferente do que vinha fazendo a vida inteira e gerando sempre o mesmo resultado de miséria. A primeira técnica que Carlos aplicou foi escrever uma declaração detalhada de como ele queria que sua vida fosse daqui a 1 ano. Ele trancou a porta do banheiro, sentou no chão com um caderno velho da filha e escreveu: "Eu acordo todos os dias às 5 da manhã com gratidão profunda por estar vivo. Meu trabalho gera 12.000 pirales por mês de forma consistente e sustentável. Minha família vive com dignidade numa casa onde a filha tem quarto próprio para estudar. Eu cuido do meu corpo com respeito. Malho 3 vezes por semana, me alimento bem. Minha mente está em paz, porque confio em Deus e no processo. Eu sou canal de prosperidade, não só para mim, mas para todos ao meu redor." Quando terminou de escrever, ele leu em voz baixa e sentiu algo estranho. Uma mistura de vergonha por estar fazendo aquilo, de medo de estar se iludindo, mas também uma fagulha minúscula de esperança. Esperança que ele não sentia fazia anos. E decidiu que ia ler aquela declaração todo dia, 2 vezes por dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, não importa o que acontecesse. Era o compromisso dele com ele mesmo. Ninguém mais sabia, nem Ana, nem a filha, nem os amigos. Era entre ele e Deus, entre ele e o universo, entre ele e o poder invisível que ele estava começando a acreditar que existia. Nos primeiros 21 dias, nada mudou externamente. Carlos continuou trabalhando 14 horas, continuou sem dinheiro, continuou endividado. Mas algo estava mudando internamente que ele não conseguia nomear ainda. Ele percebia que estava mais calmo, que pequenas coisas que antes tiravam ele do sério, não tiravam mais. Que ele olhava para a filha com gratidão em vez de culpa. Que ele dirigia o carro sem aquela raiva constante de passageiro que reclamava o trânsito que travava. Era como se uma paz estranha estivesse se instalando aos poucos, mesmo com a situação externa continuando caótica. E ele não entendeu isso na época, mas o que estava acontecendo era a reprogramação em curso. Seu subconsciente estava começando a aceitar a nova narrativa que ele repetia todos os dias. As resistências internas estavam começando a ceder. Os padrões autodestrutivos estavam começando a perder força. No 28º dia, algo pequeno mas significativo aconteceu. Um passageiro deixou gorjeta de 50 reais com um bilhete. "Você é um motorista diferente. Que Deus te abençoe." Carlos guardou aquele bilhete como tesouro. Era o primeiro sinal de que algo estava mudando, de que sua vibração estava mudando, de que pessoas estavam começando a perceber algo diferente nele, mesmo sem ele falar nada. No 47º dia, veio o teste que separa quem realmente está comprometido de quem está apenas testando. Carlos acordou com o carro sem pegar, bateria arriada. Ele não tinha dinheiro para trocar. O desespero antigo teria voltado com força total. Mas dessa vez foi diferente. Ele sentou no chão da garagem, fechou os olhos e, em vez de entrar em pânico, ele fez algo que havia aprendido. Agradeceu. Agradeceu pela oportunidade de testar sua fé. Agradeceu porque confiava que aquilo estava acontecendo para algo melhor aparecer. E então ele agiu. Ligou para um colega motorista, pediu bateria emprestada, prometeu devolver assim que pudesse. O colega levou a bateria. Eles trocaram juntos. E quando Carlos voltou a trabalhar naquele dia, aconteceu o que ele chamaria depois de milagre silencioso. Uma cliente que ele havia levado para o aeroporto 2 semanas antes entrou em contato. Ela era gerente de RH de uma empresa de transporte executivo e tinha guardado o número dele. Disse que a empresa estava buscando motoristas com perfil diferenciado,
que ela havia percebido algo especial nele e perguntou se ele teria interesse em fazer teste. Salário fixo de 4.800 reais mais comissão que poderia chegar a 8.000. Carlos quase não acreditou. Fez o processo. Passou. E no 60 do dia, ele estava trabalhando de carteira assinada pela primeira vez em 5 anos. Mas a história não para aí. E aqui está o ponto crucial que muita gente não entende sobre manifestação. O universo não muda de forma linear. Muda em saltos quânticos. Carlos continuou aplicando sua rotina de autossugestão, mesmo depois de conseguir um emprego novo. Continuou lendo a declaração 2 vezes por dia. Continuou visualizando a vida que queria. Continuou agradecendo antecipadamente. E no 83º dia, sua vida deu outro salto que ele não esperava. Um dos clientes da empresa, um empresário dono de uma rede de lojas, ofereceu sociedade para ele abrir uma filial de transporte executivo focado em eventos corporativos. O empresário disse que viu em Carlos algo raro: humildade combinada com ambição saudável, integridade combinada com fome de prosperidade, e que queria investir nele. Carlos teria que colocar só 10.000 para ter 30% da sociedade. Ele não tinha os 10.000. Mas em vez de desistir, ele conversou com Ana pela primeira vez sobre tudo o que estava fazendo nos últimos 90 dias. Contou sobre a reprogramação mental, sobre as declarações diárias, sobre a fé que havia desenvolvido. E Ana, em vez de achar loucura, chorou. Disse que havia percebido mudança profunda nele, mas não sabia de onde vinha. E juntos, eles venderam o carro velho que estava parado, juntaram o que tinham de reserva, pegaram emprestado o resto com a mãe de Ana e fecharam a sociedade. Quando completou 90 dias da madrugada em que tudo começou, Carlos não era mais a mesma pessoa. Externamente, ele tinha emprego fixo, tinha sociedade em empresa nascente, tinha esperança real pela primeira vez em décadas. Mas a mudança mais profunda era interna. Ele havia rompido o programa mental de escassez que carregava desde criança. Havia provado para si mesmo que ele não era vítima das circunstâncias, que ele tinha poder de mudar realidade através de pensamento disciplinado, combinado com ação consistente, que Deus não o havia abandonado, apenas estava esperando ele aprender a linguagem correta para ativar bênçãos que sempre estiveram disponíveis. E 6 meses depois dessa transformação inicial, a empresa de transporte que ele tinha sociedade estava gerando 18.000 reais de lucro por mês, dos quais 5.400 reais eram dele, mais o salário fixo no outro emprego. Ele estava tirando 10.000 reais por mês. A família havia se mudado para casa maior. Júlia tinha quarto próprio cheio de livros. Ana havia largado o emprego de limpeza para fazer curso de enfermagem. E Carlos, todas as noites antes de dormir, ainda lia aquela declaração que escreveu no chão do banheiro naquela madrugada de desespero. Não porque precisava mais, mas porque havia se tornado ritual sagrado. Porque ele sabia que aquelas palavras haviam salvado a vida dele. Porque ele nunca mais queria esquecer que transformação real começa no invisível, no silencioso, no território sagrado da mente, onde Deus planta sonhos e espera você ter coragem de cultivá-los até virarem realidade. Se essa história tocou algo dentro de você, eu quero que você faça algo agora. Escreve nos comentários: eu sou a próxima história de sucesso. Isso não é só comentário, é declaração. É você mandando sinal para o universo, para o seu subconsciente, para Deus, de que você entendeu a mensagem e está pronto para a sua própria transformação. Porque cada gesto consciente alinhado com seu propósito cria frequência específica. E frequência atrai correspondência. Então escreve, declara, ativa. Mas tem um detalhe dessa história que ainda não revelei completamente, um princípio que Carlos descobriu naquele 47º dia, quando o carro não pegou e ele teve que escolher entre pânico e fé.
Esse princípio é a chave que separa quem apenas entende teoria de quem manifesta resultado concreto. E esse princípio vai ser revelado com profundidade científica e espiritual no tópico 6. Por enquanto, absorva a história. Sinta a verdade dela. Deixa ela plantar esperança genuína no seu coração. Porque se funcionou com um motorista de aplicativo endividado de Curitiba, pode funcionar com você. Não importa onde você está agora. Importa apenas para onde você está disposto a ir e o que você está disposto a fazer no silêncio para chegar lá. Tem uma diferença gigante entre quem fala e quem faz. Entre quem anuncia planos e quem executa em silêncio. Você já percebeu como algumas pessoas vivem contando para os outros o que vão fazer, mas nunca fazem? Ano que vem eu vou emagrecer. Mês que vem eu começo aquele curso. Semana que vem eu mudo tudo. E quando chega a data que foi anunciada, nada aconteceu. Mas tem outro tipo de pessoa. Aquela que não fala nada para ninguém. Que acorda cedo enquanto todo mundo dorme. Que trabalha no sonho dela sem plateia. Que constrói no invisível sem pedir aprovação. E de repente, 6 meses depois, 1 ano depois, ela aparece transformada. Corpo diferente, vida diferente, resultado diferente. E as pessoas perguntam surpresas. Como você conseguiu? E a resposta é sempre variação da mesma verdade. Silêncio estratégico. Ação não anunciada. Execução discreta e disciplinada, enquanto o resto do mundo está ocupado postando selfie de academia no primeiro dia de janeiro para depois sumir no dia 15. A maioria das pessoas gasta mais energia falando sobre o que vai fazer do que efetivamente fazendo. E tem uma razão psicológica e espiritual para isso. E tem um momento no processo de transformação que você precisa reconhecer. Um momento em que o silêncio precisa se transformar em manifestação visível. Esse momento não chega quando você quer. Chega quando você está pronto. E você só está pronto quando passou por tempo suficiente de preparação invisível. Quando suas raízes estão fundas o suficiente para sustentar a árvore que vai crescer. Quando seu caráter foi testado no deserto e permaneceu íntegro. Quando sua fé foi desafiada pela demora e você continuou acreditando. Deus não acelera esse processo. Ele respeita o timing perfeito de maturação. É como fruta no pé. Você não colhe antes da hora porque vai estar verde, amarga, impossível de consumir. Você espera o momento exato em que a fruta amadurece completamente. Aí sim, quando você colhe, é doce, nutritiva, satisfatória. Mesmo o princípio com manifestação de sonhos. Você não força, você prepara no invisível, age no silêncio, confia no processo e colhe quando o tempo é perfeito. E reconhecer esse momento é tudo. Colher cedo demais estraga o fruto. Colher tarde demais desperdiça oportunidade. Mas quando você está sintonizado com a voz de Deus dentro de você, quando sua intuição está limpa, porque sua mente foi purificada no deserto, você sabe exatamente quando agir. Napoleon Hill chamava isso de lei da compensação justa. Ele dizia que todo esforço honesto, toda ação alinhada com propósito maior, gera compensação equivalente ou maior, mas não necessariamente imediata. Às vezes a compensação vem anos depois. Às vezes vem de forma completamente diferente do que você esperava. O fazendeiro planta no tempo certo, mas não colhe no dia seguinte. Ele espera meses, cuida, rega, protege, confia, e quando chega a colheita, ele recebe muito mais do que plantou. Uma semente vira pé inteiro cheio de frutos. Cada fruto tem dezenas de sementes. É multiplicação exponencial. Mas exige paciência no processo invisível. Exige fé quando nada está acontecendo ainda. Exige trabalho consistente, mesmo sem resultado visível. A maioria das pessoas desiste na fase de crescimento silencioso. Planta segunda-feira, verifica terça-feira, não vê nada, desiste quarta-feira. E nunca descobre que na quinta-feira o broto ia furar a terra.
Na sexta, ia aparecer primeira folha. No sábado, ia começar crescimento acelerado, mas desistiu cedo demais porque não entendeu que resultado verdadeiro exige tempo de gestação, exige fé no invisível, exige ação silenciosa, sustentada por disciplina que não depende de motivação ou aprovação externa. E aqui está algo que poucos te contam sobre a ação silenciosa. Ela protege você da sabotagem externa. Quando você anuncia seus planos para o mundo, você abre brecha para a opinião dos outros entrarem. E a maioria das opiniões que você vai receber são projeção dos medos e limitações de quem opina. Você fala, vou empreender, e vem alguém. Mas 90% das empresas fecham no primeiro ano, será que vale a pena? Você fala, vou estudar para passar naquele concurso, e vem alguém. Mas tem milhares de candidatos. A chance é minúscula. Você fala, vou emagrecer 20 quilos, e vem alguém. Já tentou antes e não conseguiu, vai ser diferente agora. Essas vozes, mesmo quando vêm de gente que te ama, são toxinas mentais. São sementes de dúvida plantadas no terreno fértil da sua determinação ainda frágil. E dúvida mata sonho mais rápido que qualquer obstáculo externo. Por isso, a sabedoria ancestral sempre ensinou: guarde seus planos em segredo sagrado. Trabalhe neles com Deus como única testemunha. E quando os resultados começarem a aparecer, eles falarão por você. Não vai precisar anunciar nada. As pessoas vão perceber, vão perguntar. E aí sim, quando a árvore já está forte, você pode compartilhar o processo. Mas antes disso, silêncio estratégico é armadura protetora. E tem outro benefício do silêncio, que é ainda mais profundo. Quando você trabalha em segredo, você remove ego da equação. Você não está fazendo para provar nada para ninguém. Não está buscando validação externa. Não está alimentando necessidade neurótica de reconhecimento. Você está fazendo porque é seu propósito, seu chamado, sua missão. Está fazendo porque não consegue não fazer. Porque algo dentro de você compele você para frente mesmo sem plateia. E esse tipo de motivação é infinitamente mais poderosa que motivação baseada em aprovação alheia. Porque a aprovação externa é viciante, mas instável. Você precisa cada vez mais dela para manter momentum. Mas motivação interna, aquela que vem de conexão com o propósito divino, é autossustentável. Não depende de like, de comentário, de aplausos. Depende apenas da satisfação profunda de estar alinhado com quem você realmente é e o que você veio fazer aqui. E essa satisfação, uma vez experimentada, vicia você de um jeito saudável. Vicia você em crescimento, em evolução, em ser melhor hoje que ontem. Não por comparação com outros, mas por compromisso consigo mesmo. Bob Proctor contava sobre um período da vida dele em que ele estava tentando construir negócio, mas enfrentava dificuldade financeira brutal. Ele tinha acabado de se separar, estava morando em apartamento minúsculo, comendo basicamente ovo e pão, porque era o que tinha dinheiro para comprar. E nessa fase de escassez externa, ele tomou decisão consciente de não reclamar para ninguém, não pedir ajuda, não se vitimizar. Ele acordava todo dia às 5 da manhã, fazia sua rotina de estudo sobre leis mentais, trabalhava em silêncio e ia dormir tarde pesquisando, aprendendo, crescendo. Ninguém ao redor dele sabia da dificuldade que ele estava passando. Para os outros, ele estava bem, mas nos bastidores ele estava passando por forja, estava sendo testado até o limite. E ele disse que aquele período foi o mais importante da vida dele, porque foi quando ele provou para si mesmo que não precisava de circunstância perfeita para progredir, que não precisava de aprovação de ninguém para continuar, que tinha dentro dele recurso ilimitado de determinação que não dependia de nada externo. E quando ele saiu daquela fase, quando o negócio decolou, ele já era outro homem. Um homem que sabia que nada que acontecesse lá fora poderia destruir o que ele havia construído lá dentro.
E isso é liberdade verdadeira. Liberdade de não depender emocionalmente de circunstância externa para manter paz interna. Então, aqui está a ação prática e discreta que você pode começar hoje. Cuide do seu corpo em silêncio. Não poste foto na academia. Não conte para ninguém que começou dieta. Não faça textão motivacional sobre mudança de vida. Só acorde cedo, se exercite, coma comida de verdade, beba água, durma bem. Faça isso religiosamente por 90 dias, sem dizer nada para ninguém. E observe o que acontece, não só com seu corpo, mas com sua mente. Porque disciplina física cria disciplina mental. Quando você vence a vontade de ficar na cama toda manhã, quando você escolhe salada em vez de fritura, mesmo querendo a fritura, quando você vai treinar mesmo sem vontade, você está fortalecendo o músculo de autodisciplina que serve para qualquer área da vida. Você está provando para seu subconsciente que você é pessoa que faz o que precisa ser feito, independente de como se sente. E seu subconsciente respeita isso. Ele começa a confiar em você. Começa a soltar travas que antes impediam você de progredir. Porque ele vê que agora você é sério, que não é mais aquela pessoa que começa segunda e desiste quinta. Você é outra pessoa. E quando o seu subconsciente reconhece essa mudança de identidade, ele começa a trabalhar a favor da sua nova identidade, em vez de trabalhar para manter a antiga. E no final das contas, o poder da ação não anunciada se resume a isso: construção de nova identidade através de comportamento repetido em privado. Você não é o que você diz que é. Você é o que você faz quando ninguém está olhando. Suas ações privadas, aquelas que só você e Deus sabem, são as que definem quem você realmente é. E quando você muda essas ações privadas de forma consistente e sustentada, você muda sua identidade na raiz. E quando identidade muda, tudo muda. Porque a vida que você vive é sempre reflexo direto de quem você acredita ser. Se você se vê como vítima, vai viver vida de vítima. Se você se vê como sobrevivente, vai viver vida de luta constante. Mas se você se vê como prosperado, abençoado, escolhido, destinado para coisas grandes, você vai viver vida que corresponde a essa visão, não por mágica, por alinhamento entre identidade interna e comportamento externo. E esse alinhamento é construído no silêncio, longe dos holofotes, no trabalho diário discreto que ninguém aplaude, mas que Deus recompensa quando você menos espera e mais precisa. Existe uma ciência invisível que governa tudo o que acontece no universo. Não é ciência que você aprende na escola. Não é física newtoniana nem química básica. É ciência da vibração, da frequência, da energia que não pode ser vista, mas pode ser sentida. E essa ciência explica por que duas pessoas podem fazer exatamente as mesmas ações, mas colher resultados completamente diferentes. Explica por que um empreendedor prospera, enquanto o outro na mesma cidade vendendo o mesmo produto quebra. Explica por que uma pessoa atrai relacionamentos saudáveis, enquanto outra só atrai toxicidade. Explica por que alguém vive em fluxo constante de oportunidades, enquanto o outro vive em falta constante de tudo. A diferença não está no que fazem, está na frequência vibratória que emanam. E frequência vibratória é determinada por pensamentos dominantes, emoções habituais, crenças subconscientes sobre realidade. É isso que Carlos descobriu naquele Quarunce do sétimo dia, quando o carro dele não pegou e ele teve que escolher entre reagir com pânico ou responder com fé. E aqui está o princípio que prometi revelar desde o tópico 4. Quando você enfrenta obstáculo e sua primeira reação não é desespero, mas gratidão, você muda instantaneamente sua frequência vibratória. Você sai de frequência de vítima e entra em frequência de co-criador consciente. E o universo responde imediatamente a essa mudança.
Não necessariamente removendo o obstáculo, mas abrindo caminho alternativo que você não estava enxergando enquanto estava em pânico. Carlos não entendeu isso racionalmente naquele dia. Ele apenas agiu por instinto, por algo que havia aprendido nos vídeos que assistiu e nas práticas que vinha fazendo. Ele agradeceu pela bateria arriada. Agradeceu pela oportunidade de testar sua fé. E no momento em que ele fez isso genuinamente, sem forçar, sem fingir, a energia dele mudou. A vibração dele mudou. E vibrações atraem vibrações correspondentes. Horas depois, a oportunidade do emprego executivo apareceu. Coincidência? Nunca. Lei da atração em operação. Lei de correspondência vibratória fazendo o trabalho dela. E quando você junta tudo que aprendeu até aqui, quando você entende que mudança externa é sempre consequência de mudança interna, quando você percebe que o universo é espelho, refletindo de volta para você a frequência que você emite, acontece algo que o mundo chama de milagre, mas que, na verdade, é apenas ciência invisível em ação. Compartilha este vídeo para que mais pessoas descubram essa verdade, porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento, mas conhecimento aplicado transforma a vida. E tem gente precisando dessa transformação agora, hoje, neste exato momento. Então, compartilha. Planta essa semente na vida de alguém que você ama. Agora vamos mais fundo. A lei da vibração foi descoberta por Newton e depois aprofundada por Einstein. Tudo no universo vibra. Seu corpo vibra. Seus pensamentos vibram. Suas emoções vibram. E cada vibração tem frequência específica mensurável. Medo vibra em frequência baixa. Gratidão vibra em frequência alta. Raiva vibra baixo. Amor vibra alto. E frequências semelhantes se atraem. É lei física. Quando você sintoniza a rádio em 98.5 FM, você não recebe programação de 103.7 FM. Você recebe apenas o que está na frequência que você sintonizou. Mesmo princípio com vida. Quando você vibra em frequência de escassez, através de pensamentos de falta, emoções de medo, crenças de limitação, você atrai mais escassez. Não porque o universo é cruel, mas porque é lei. Você está sintonizado em canal de escassez, então recebe programação. Mas quando você muda deliberadamente sua frequência através de autossugestão positiva, visualização focada, gratidão antecipada, emoção elevada, você muda o canal. Você sintoniza em frequência de abundância. E a abundância começa a fluir porque agora você está na frequência certa para receber. Isso não é misticismo vazio, é física quântica aplicada à experiência humana. É neurociência explicando como o cérebro cria realidade através de atenção seletiva. Quando você muda seus pensamentos dominantes, você muda a química do seu cérebro, muda hormônios liberados, muda neurotransmissores ativados, muda literalmente a estrutura neural através de neuroplasticidade. E essas mudanças internas criam mudanças externas, porque você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não via. Começa a tomar decisões diferentes. Começa a agir de formas alinhadas com nova frequência. E realidade externa se reorganiza para corresponder à nova realidade interna. É inevitável, é lei, é como funciona esse universo desde sempre. E aqui entra a mentalidade de abundância de verdade. Não é só pensar, eu sou rico, enquanto conta bancária diz o contrário. Isso não funciona porque cria dissonância cognitiva. Seu consciente diz uma coisa, seu subconsciente sabe outra, e o conflito entre os dois paralisa você. Mentalidade de abundância real é mais sutil. É acreditar que existe abundância infinita disponível no universo e que você tem capacidade de acessar essa abundância através de alinhamento vibracional correto. É olhar para a conta bancária zerada e pensar, por enquanto está assim,
Mas eu sei que isso é temporário, porque estou reprogramando minha mente e logo a realidade externa vai refletir a mudança interna. É sentir gratidão pelo que você tem agora, mesmo sendo pouco, porque gratidão abre portal para mais. É viver em estado de expectativa positiva constante, acordando todo dia, sabendo que algo bom pode acontecer, porque você está na frequência certa para receber. E o mais incrível, quando você vive assim, coisas boas realmente começam a acontecer com frequência surpreendente. Não porque o universo te escolheu especialmente, mas porque você aprendeu a lei e está aplicando corretamente. E tem um paradoxo final que fecha tudo: expectativa sem apego. Você espera o melhor, mas não agarra desesperadamente ao resultado específico. Você planta semente com fé de que vai germinar, mas não fica escavando terra todo dia para ver se brotou. Você solta, confia, age e deixa o universo cuidar dos detalhes de como e quando vai manifestar. Porque quando você apega, quando você precisa que seja de determinado jeito, em determinado tempo, você cria resistência. E resistência bloqueia fluxo. É como segurar respiração. Você pode segurar por um tempo, mas eventualmente você precisa soltar, senão morre, mesmo com manifestação. Você precisa soltar controle neurótico sobre o processo. Precisa fazer sua parte com disciplina, mas deixar resultado nas mãos de Deus. E esse equilíbrio delicado entre trabalhar como se tudo dependesse de você e confiar como se tudo dependesse de Deus, é maestria de manifestação. Poucos alcançam, porque poucos praticam tempo suficiente para desenvolver sensibilidade necessária. Mas os que alcançam vivem em fluxo constante de milagres silenciosos. E sinais e sincronicidades são linguagem que Deus usa para confirmar que você está no caminho certo. Quando você pensa em alguém e essa pessoa liga minutos depois. Quando você precisa de resposta e abre livro em página exata que tem a resposta. Quando você está sem dinheiro e trabalho inesperado aparece do nada. Quando você está pronto para desistir e mensagem perfeita chega exatamente quando precisa. Esses não são acasos. São confirmações de alinhamento. São Deus dizendo: continue. Você está na frequência certa. Estou guiando você. E quanto mais você reconhece essas sincronicidades, mais elas aparecem. Porque reconhecimento cria mais do que é reconhecido. Atenção amplifica. Então, quando você presta atenção em sinais divinos, você recebe mais sinais. Quando você ignora, eles param de aparecer porque você mostrou que não está interessado. Mas quando você vive em estado de atenção reverente, percebendo mão de Deus em cada detalhe, sua vida vira dança sagrada entre você e o divino. E nessa dança, milagres são tão comuns que deixam de parecer milagres e viram apenas fluxo natural da vida, alinhada com propósito maior. Isso é o que separa os 3% que prosperam dos 97% que apenas sobrevivem. Não é sorte. É conhecimento aplicado com disciplina sustentada por fé inabalável. Chega um momento, depois de todo o trabalho invisível, toda a preparação silenciosa, toda a reprogramação mental, em que algo muda. Você não consegue explicar exatamente o que mudou, mas você sente. É como se uma porta que estava trancada a vida inteira de repente se abrisse. E do outro lado dessa porta tem abundância que você sempre soube que existia, mas nunca conseguiu acessar. Esse momento é o que eu chamo de manifestação inevitável. Quando tudo que você plantou no invisível finalmente brota no visível. Quando todo esforço silencioso gera colheita pública. Quando Deus finalmente diz: agora você está pronto, receba. E receber bênção quando você está pronto é experiência completamente diferente de receber antes da hora. Porque bênção nas mãos de quem está preparado se multiplica. Bênção nas mãos de quem não está preparado se desperdiça. Por isso, o processo demora. Por isso, a preparação é longa.
Por isso o deserto parece durar eternamente, porque Deus está te preparando para carregar peso da glória que Ele quer colocar sobre você. E glória sem caráter vira maldição. Sucesso sem maturidade vira destruição. Dinheiro sem sabedoria vira problema maior. Mas quando você passou pela preparação completa, quando seu caráter foi forjado no fogo da dificuldade, quando sua fé foi testada e você permaneceu firme, quando sua disciplina foi construída tijolo por tijolo em dias que ninguém viu, aí sim, quando a colheita chega, você está pronto. E a colheita sempre chega, sempre. A questão não é se vai chegar, é quando vai chegar e se você vai estar pronto quando chegar. Lei da compensação justa é tão real quanto lei da gravidade. Toda ação gera reação equivalente ou maior. Todo plantio resulta em colheita multiplicada. Você planta milho, não colhe um milho, colhe espiga cheia de milhos. Você planta feijão, não colhe um feijão, colhe vagem cheia de feijões. É multiplicação divina, embutida na própria natureza. E mesmo o princípio se aplica a esforço humano alinhado com propósito divino. Você planta disciplina, colhe sucesso multiplicado. Você planta fé, colhe milagres em série. Você planta gratidão, colhe abundância que parece não ter fim. É lei, é garantido. Mas você precisa plantar primeiro e esperar tempo certo de colheita. E aqui está a diferença entre sorte e construção consciente. Pessoa sortuda ganha loteria, gasta tudo em 3 anos, volta para a pobreza, porque ela não construiu mentalidade capaz de sustentar riqueza. Riqueza veio de fora para dentro, não veio de dentro para fora. Então não tinha fundação. Pessoa que constrói conscientemente sua prosperidade através de reprogramação mental, disciplina diária, ação alinhada, ela também pode receber oportunidade grande de repente. Pode ganhar contrato milionário, herança inesperada, promoção surpreendente. Mas diferença é que ela já tinha construído internamente o recipiente capaz de conter e multiplicar a bênção. Então, quando a bênção chega, ela não vaza, ela se expande, ela não se desperdiça, ela se investe, ela não se esgota, ela se perpetua. Porque a pessoa não mudou por causa do dinheiro. O dinheiro veio por causa da mudança que já havia acontecido internamente. E essa é construção sustentável. Essa é prosperidade que atravessa gerações. Essa é riqueza que não se perde em crise econômica porque não depende de economia, depende de mentalidade. E gratidão antecipada é princípio final que fecha círculo completo de manifestação. Maioria das pessoas só agradece depois que recebe. Ah, consegui emprego, obrigado Deus. Ah, dinheiro entrou, obrigado universo. Mas mestres da manifestação fazem diferente. Eles agradecem antes, agradecem enquanto ainda estão no deserto, agradecem quando nada mudou ainda, agradecem como se já tivessem recebido. E fazer isso autenticamente, não fingindo, mas realmente sentindo gratidão por algo que ainda não manifestou fisicamente, isso cria frequência vibratória tão alta que acelera a manifestação de forma impossível de explicar racionalmente. É como se gratidão antecipada fosse atalho no código do universo. Como se você tivesse descoberto tecla secreta que ativa processo mais rápido. Jesus ensinou isso quando disse: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Percebe o tempo verbal? Crede que recebestes. Passado, como se já tivesse acontecido, porque quando você acredita no nível celular que já recebeu, você age diferente, fala diferente, pensa diferente. E essa mudança total de frequência é que materializa resultado. Bob Proctor fazia exercício poderoso com alunos dele. Pedia para escolherem objetivo grande, algo que parecia impossível. Depois pedia para escreverem carta de gratidão endereçada a Deus ou o universo, agradecendo por já ter recebido aquele objetivo, descrevendo em detalhes como se sente agora que tem, o que mudou na vida, como isso impactou família,
que oportunidades se abriram. E pedia para lerem essa carta todo dia, durante 90 dias com emoção verdadeira, sentindo gratidão real, como se estivessem agradecendo algo que já receberam. E resultado: 80% dos que fizeram o exercício completamente manifestaram o objetivo ou algo equivalente ou melhor dentro de 6 meses. Não foi mágica, foi reprogramação mental através de gratidão antecipada, criando estado emocional elevado consistente, que por sua vez ativou lei da atração em nível que a maioria das pessoas nunca experimenta. Porque a maioria não tem disciplina de fazer exercício todos os dias por 90 dias sem desistir. A maioria começa empolgada e desiste na segunda semana, quando nada aconteceu ainda. Mas os que têm fé suficiente para continuar, mesmo sem ver evidência, esses experimentam milagres que confirmam que tudo que foi ensinado aqui é real. E manutenção da frequência é talvez parte mais negligenciada de todo o processo. Pessoas pensam: consegui resultado que queria, pronto, posso parar. E param de fazer autossugestão diária. Param de visualizar, param de agradecer e lentamente e insidiosamente frequência vibratória começa a cair. Velhos padrões mentais começam a voltar. E em questão de meses, elas perderam o que conquistaram. Voltaram para o ponto de partida e não entendem por quê. Por que é que isso acontece? Porque prosperidade não é evento único. É prática diária, é disciplina constante, é manutenção de frequência elevada mesmo quando tudo está indo bem. Talvez especialmente quando tudo está indo bem, porque é nesses momentos que relaxamento acontece e ego volta. Você precisa cultivar prosperidade da mesma forma que cultiva jardim. Não adianta plantar uma vez e nunca mais regar. Jardim morre, mesmo com prosperidade. Você precisa regar todo dia com pensamentos corretos, emoções elevadas, ações alinhadas. Precisa arrancar erva daninha de pensamento negativo assim que brota. Precisa proteger plantação de influências tóxicas. Precisa ter disciplina de manutenção. E quando você faz isso, quando você trata a prosperidade como jardim sagrado que exige cuidado diário, ela floresce continuamente, ela se perpetua, ela vira legado e transformação contínua é mentalidade final que separa mediocridade de excelência. A maioria das pessoas quer chegar em ponto específico e ficar lá. Quero ganhar X por mês e pronto. Mas vida não é estática, é dinâmica. Ou você está crescendo ou está morrendo. Não existe meio termo. Então, mentalidade correta não é quero chegar lá e parar. É quero evoluir continuamente, sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre me tornando versão mais elevada de mim mesmo. E essa mentalidade de crescimento eterno, essa fome insaciável por evolução, é o que mantém vida interessante. É o que mantém você vivo de verdade, não apenas existindo. Porque maior tragédia humana não é falhar em alcançar sonho. É alcançar sonho e descobrir que era pequeno demais. É chegar no topo da montanha e perceber que tem montanha maior logo ali e você não tem mais energia para escalar porque se conformou. Mas quando você cultiva a mentalidade de transformação contínua, cada conquista é apenas trampolim para a próxima. Cada nível alcançado é preparação para nível seguinte. E vida vira aventura sem fim em vez de checklist tedioso. Olha o caminho que a gente percorreu juntos nesses 50 minutos. Começamos com você possivelmente desorganizado, possivelmente perdido, possivelmente duvidando se mudança real é possível. E agora, se você realmente absorveu o que foi compartilhado aqui, você não é mais a mesma pessoa. Você entendeu que organização verdadeira é interna, que prosperidade começa no laboratório secreto da mente, que deserto não é punição, mas preparação, que você tem dentro de você poder infinito de mudar realidade através de pensamento disciplinado combinado com ação silenciosa. Você conheceu a história de Carlos, homem comum como você, que estava quebrado, desesperado, sem esperança,
mas que tomou decisão de mudar a programação mental e em 90 dias transformou vida completamente. E se funcionou com ele, pode funcionar com você. Não porque você é especial, mas porque princípios funcionam para todo mundo que os aplica. Lei é lei. Não tem favorito, não tem exceção. Funciona para quem usa. Então agora eu preciso te fazer perguntas que vão definir o que você faz com tudo isso. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar ele morrer como teoria bonita que ouviu, mas nunca aplicou? Ou vai pegar pelo menos um princípio daqui e aplicar hoje, agora, antes de dormir? Qual será sua primeira ação invisível? Você vai escrever sua declaração detalhada de como quer que sua vida seja. Vai começar a praticar gratidão antecipada. Vai cuidar do seu corpo em silêncio pelos próximos 90 dias. Vai usar o deserto que está vivendo agora como laboratório de transformação em vez de como prisão de sofrimento? Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento. E eu não criei este vídeo para te entreter. Criei para te transformar. Mas transformação depende de você. Depende da sua decisão. Depende da sua coragem de acreditar que você é capaz de muito mais do que sua vida atual mostra. E eu quero saber qual foi a frase que mais impactou você neste vídeo. Escreve nos comentários agora. Não deixa para depois. Faça agora enquanto está fresco na memória. Porque escrever nos comentários é para você fixar o aprendizado na sua mente. É para você declarar publicamente, mesmo que anonimamente, que você captou a mensagem, que algo mudou dentro de você, que você está comprometido com sua transformação. Então escreve. Escreve a frase que tocou fundo. Escreve o insight que recebeu. Escreve a promessa que está fazendo para si mesmo, porque cada gesto consciente alinhado com propósito cria frequência vibratória específica. E essa frequência atrai correspondência. Então escreve, declara, ativa. E se você chegou até aqui, se ficou os 50 minutos completos absorvendo tudo, você já provou para si mesmo que é diferente da maioria. Porque maioria não tem disciplina para assistir conteúdo denso até o final. Maioria pula, procura atalho, quer resumo de 3 minutos. Mas você ficou. Você mergulhou. E isso já diz algo sobre você. Diz que você está pronto para a transformação real. Agora, se você quer aprofundar ainda mais essa jornada, se você quer fazer parte de uma família que prospera em silêncio, se você quer acesso a ensinamentos que não cabem num vídeo público porque são profundos demais, intensos demais, exigem comprometimento sério demais, então eu te convido a assistir os outros vídeos do nosso canal para aprofundar seu conhecimento sobre as maravilhosas chaves que estão guardadas dentro de você e que precisam ser ativadas. Porque este conteúdo não é para qualquer pessoa. É só para quem está realmente sério sobre mudar de vida. Quem quer apenas entretenimento motivacional pode continuar no canal que tem conteúdo gratuito toda semana. Mas quem quer mergulhar fundo, quem quer apoio real, quem quer comunidade comprometida, com certeza vai permanecer conosco. Então, se inscreve no canal e ativa o sino porque toda semana tem conteúdo novo nessa linha. Conteúdo que vai te manter na frequência certa, que vai te lembrar dos princípios quando você estiver esquecendo, que vai te fortalecer quando você estiver fraquejando. Porque jornada de transformação não é linear. Tem altos e baixos. Tem dias que você está forte e dias que você duvida de tudo. Mas se você tem conteúdo consistente, te alimentando com verdade, com princípios sólidos, com exemplos reais, você se mantém no caminho, você não desiste na primeira dificuldade, você continua. E continuidade é o que separa quem chega de quem fica no meio do caminho. Então se inscreve, ativa o sino e faz parte dessa comunidade de pessoas que estão comprometidas com evolução real, não com ilusão motivacional superficial. Eu quero terminar te abençoando. Que Deus abra os olhos da sua mente para você enxergar possibilidades que estão invisíveis ainda.
Que Ele fortaleça seu coração para você ter coragem de agir mesmo com medo. Que Ele guie seus passos no deserto para você não desperdiçar tempo precioso de preparação. Que Ele organize sua vida de dentro para fora de um jeito que surpreenda até você. Que Ele multiplique cada semente que você plantar no invisível. Que Ele te proteja de sabotagem externa e autossabotagem interna. Que Ele te dê sabedoria para reconhecer o momento certo de colher. Que Ele te sustente na prosperidade quando ela chegar. E que Ele te use como instrumento de bênção para outras pessoas que estão onde você esteve. Porque prosperidade verdadeira não é só para você. É para você transbordar em direção aos outros. É para você ser canal, não reservatório. É para você receber e passar adiante. É para você ser parte de corrente de transformação que não termina em você, mas se expande através de você. Que Deus te abençoe. Que o universo conspire a teu favor. E que você tenha coragem de ser tudo que foi criado para ser. Vai, aplica, transforma. E volta aqui para contar sua história. Porque eu sei no fundo do meu espírito que tem alguém assistindo isso agora que vai ser próxima história de sucesso. E eu não posso esperar para celebrar sua vitória quando ela chegar. Paz, prosperidade e que seus próximos 90 dias sejam os mais transformadores da sua vida inteira. O canal Despertar da Mente se sente honrado por tê-lo como companheiro de jornada. Então nos dê o privilégio de tê-lo como nosso inscrito. Comente sobre como o conteúdo do canal tem ajudado você e compartilhe cada vídeo com quem precisa. Você pode inspirar outros a mudar o rumo de uma vida inteira. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!